Olá, a paz do Senhor. Movidos pela fé, está no ar. E como você já sabe, aqui, nessa programação, nós trazemos temas diversos, leves, descontraídos. E vocês também sabem que ao final de cada programa, nós compartilhamos uma experiência do convidado. Bom, então eu te convido a chegar bem pertinho, porque Movidos pela Fé vai começar. Hoje o tema é bem interessante. Quando você viaja a trabalho ou simplesmente a passeio, você costuma visitar as nossas igrejas nas cidades que você está passando? E ali, você já viveu alguma experiência com o Senhor? Pois é, a nossa convidada já viveu e ela está aqui para contar pra gente essa experiência. Tudo bom, Érica? Tudo bem, graças a Deus. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Tá nervosa? Um pouquinho. Ela tá muito nervosa. Então vamos relaxar um pouquinho. Primeiro vamos lá com a igreja de onde você veio. Eu sou do setor América, da cidade continental do pastor Luiz Carlos. É Serra, né? Isso, na Serra. Muito bom. Você é casada, né, Érica? Sim, casada. Então, como é o nome do seu esposo? Você tem filhos? Tenho. Meu marido chama Emerson. Eu tenho 2 filhos, Rafael e Pedro, um de 25 anos e outro de 22. Já estão todos cada um seguindo as suas vidas. 25 anos? Uhum. É, gente, que bom, parece bom. Que bom. Érica, eu já te conheço a Érica já há um bom tempo. E a Érica, ela é uma das organizadoras, ou a organizadora de um dos eventos muito conhecido aqui no nosso estado. E você vai falar um pouquinho pra gente como é que você caiu nesse meio. Menina, o Congresso Capixaba, assim, aconteceu de um empurrão que eu tive, sabe? Assim, eu sempre vendi equipamentos fotográficos aqui no estado, então, assim, e eu sempre trouxe fotógrafos de fora para cá para poder fazer workshop, fazer essas coisas aqui. E aí eu senti que São Paulo tinha congresso, Rio tinha congresso, e Minas congresso, e Espírito Santo não tinha nada. Então eu falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa aqui no estado para poder aparecer, mostrar que o Espírito Santo existe, porque tem pessoas que não sabem nem que o Espírito Santo fica no Sudeste, né? Então eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. E eu conversando com o fotógrafo, falando assim, gente, eu tenho tanta vontade de criar um congresso aqui no estado e tal. Ele falou assim, mas você está esperando o quê para fazer? Se você conhece um monte de fotógrafos famosos, todo mundo confia no seu trabalho, conhece você, sabe que você é uma pessoa responsável, só você criar. Eu vou te dar umas direções e você vai seguir assim mais ou menos o que eu vou te falar e o resto fica por sua conta. E aí a gente criou o congresso, aí eu fui na cara e na coragem, eu nunca fui num congresso na minha vida, eu não sabia nem como funcionava o congresso. Aí em 2016 eu criei o primeiro congresso no Hotel Ilha do Boi, que só podia ter 200 pessoas. E assim, eu lancei ele em março, sem falar nenhum palestrante que ia participar do congresso. Eu lancei ele em março. Em julho eu não tinha mais vagas. E as pessoas não sabiam nem quem eu vim, mas sabiam do meu trabalho. Então, assim, só depois que a gente foi começar a ver os palestrantes, então quando a gente lançou a grade completa, já não tinha mais vaga. Aí o evento foi aquele sucesso total, assim, que marcou muita gente, começo da fotografia de muitas pessoas, e aí começou 2016, e aí a gente foi engrenando, e hoje a gente faz um centro de convenções. Já estão em quantas edições? Na 7ª edição hoje. Que bênção. Na 7ª, e isso tudo... Eu tenho certeza que você deve conhecer muita gente. Sim, muita gente, bastante. Muita gente. Eu sei, porque eu já participei de um congresso dela. Fiz a participação online e depois eu até conto sobre isso, que eu tenho até uma experiência para contar com esse congresso que eu participei. No meio de tantas pessoas, né, que você conhece, surge espaço, surge um momento para você falar do Senhor? Ah, muitos. É. Eu tive muitas experiências, assim, com o Senhor, porque assim, eu comecei a frequentar a igreja em 2017, né? Então, assim, foi quando eu precisei tomar uma decisão muito importante na minha vida, se eu poderia fazer uma parceria, tipo uma sociedade no congresso, e eu comecei a frequentar a igreja para ver se o Senhor falava comigo, se eu poderia seguir essa sociedade, que foi justamente com a pessoa que me apresentou o congresso. Então, eu falei assim, nada mais justo do que eu começar com ele uma parceria. Então, só que eu fui para a igreja buscar, para ver o que o Senhor me mostrava.
E nessa busca que eu tive sem ser batizada, sem nada, o Senhor falou comigo lá dentro da igreja, falando que não era para fazer aquilo que eu estava querendo, que era essa sociedade. E foi assim um baque para mim muito grande, porque eu não sabia como que eu ia falar para ele que eu não ia fazer mais a sociedade com ele, porque eu já tinha falado que eu ia fazer. Então, Isso você estava começando a caminhar. eu não tinha nem pensava em batizar, não pensava em fazer nada, eu só estava frequentando a igreja. E aí, só que o Senhor fez assim, ele fez uma bênção tão grande assim, né, na minha vida, que essa pessoa que eu ia fazer a sociedade, parece que deu um branco assim na nossa mente. Ele nunca lembrou do assunto, de eu ter chamado ele para ser sócio, de nada. E eu nunca toquei no assunto com ele, e a gente continuou nossa amizade como se nada tivesse acontecido. E eu fiz o evento do jeito que o Senhor falou, eu sozinha. Então, nessa foi a minha primeira experiência que eu tive com ele. E aí eu vi que o Senhor falava. Eu falei assim, gente, ele fala. O que ele falou aconteceu. E eu vi que deu tudo certo do jeito que ele falou. E aí me despertou aquela vontade de seguir a igreja, de começar a frequentar. Aí eu só ia de domingo. Daqui a pouco eu ia na quinta. Aí depois eu ia na quarta. Aí daqui a pouco eu estava todos os dias, todas as madrugadas. Aí eu resolvi batizar. Você começou a viver com o Senhor as suas experiências, mas dessas experiências, você conseguiu compartilhar com as pessoas? Sim, nos congressos que você participou? Em 2019, eu tive muitas experiências com ele, que ele me falou que muitas coisas ruins iam acontecer no meu evento, e justamente aconteceu. Então, todas as pessoas que estavam ao meu redor, eu falei assim, gente, olha, eu fiz uma oração, o pastor orou para mim, e o Senhor me mostrou que vai acontecer muitas coisas ruins dentro desse evento, que o inimigo está muito furioso comigo, que era para eu ficar sempre no clamor. E as pessoas ouviam. E elas estavam do meu lado. Eu falei assim, então se vocês me verem na sala, quietinha lá, de joelho, só na oração, é porque eu preciso fazer o que o Senhor está me mostrando. Então, assim, eles já estavam tudo preparado. E aconteceu tanta coisa que a gente não esperava mesmo, assim. Então, assim, e quando chegou no final do evento, eles falaram assim, Érica, foi isso aí, não foi? Eu falei assim, foi tudo isso. Foi tudo isso e mais um pouco do que aconteceu. Deus estava preparando todas Tudo, as coisas. tudo. E interessante que você estava começando, né, a caminhada. Mas o nome do programa já diz tudo, né? Movidos pela Fé. Sim. E foi isso mesmo que te moveu, né? Todo momento na sua caminhada, a fé te moveu a seguir, Sim. a evangelizar, a falar no meio das pessoas que estão ali com você. As pessoas devem estar se perguntando bem assim, gente, não vai falar sobre viagem? A gente vai chegar lá. Calma. É porque esse papo é assim, falar de um assunto, de fotografia, falar das coisas, que é evento, que envolve o meio, é muito bom. Prende a gente, né? Principalmente quando tem experiências com o Senhor. Com certeza. Não é? Isso, para nós que somos servos, estar no meio onde tem um servo do Senhor é gratificante. E isso, o Senhor abençoa as pessoas que estão do nosso lado. E eu vou te contar uma experiência que eu vivi num dos congressos que você disse que você organizou. Eu participei online. Foi um período que eu estava vivendo um momento também de muita prova. Você até compartilhou comigo que foi o congresso de 2020. Foi a pandemia. Foi um dos mais difíceis, né? Foi o mais difícil. E nesse período, pandemia, eu estava ao ponto de desistir da fotografia. Eu tinha orado ao Senhor. Falei, Senhor, eu vou parar, eu não quero mais, não dá. Porque a gente tem um sonho, a gente tem os nossos planos, né? E naquele momento eu falei que eu ia parar. Mas aí apareceu o congresso. No meio da pandemia, até então desempregada, e eu falei bem assim, eu vou fazer um curso de fotografia, sendo que eu tinha falado que eu ia parar. Aí eu consultei o Senhor, o Senhor permitiu. E eu ali, na salinha, assistindo, porque eu assisti online. Teve um momento da palestra que eu não lembro quem estava palestrando, estava falando da fotografia. Eu senti a presença do Senhor, que eu comecei a chorar, porque eu falei bem, Senhor, os nossos planos podem ser os melhores, mas do Senhor é o certo. E naquele momento eu fiz aquele curso para mim foi um divisor de águas, tanto no sentido profissional, mas também no sentido espiritual. E eu não sabia que você era serva do Senhor. Pois é. Eu não sabia. E depois de passar um tempo, eu já tinha, passado esse período, o Senhor abriu portas. E aí, eu descobri que você era da igreja.
Eu desconfiava. Porque eu vi uma vez, no período do congresso, você falando, você comentando, falando algumas coisas, mas eu não sabia que você congregava com a gente. E para mim, foi a resposta daquilo que eu queria, da parte do Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor move todas as coisas em favor da vida do homem. E naquele momento, o Senhor me permitiu participar daquele congresso para hoje nós estarmos aqui conversando, falando das experiências que o Senhor tem nos presenteado. Isso é uma bênção. Pois é, e esse de 2020 foi por causa dele que eu fiz mesmo, porque assim, todos cancelaram, todos os eventos cancelaram. E eu falei assim, Senhor, o que eu vou fazer? Porque a pandemia começou em março. Eu falei assim, o que eu vou fazer no meu evento? Aí eu consultava o Senhor, continua. E o negócio apertando, e eu chorava, ajoelhava, tudo. Eu sei que no final o Senhor falou, foi até um texto que eu mandei para você, que é, não vos turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Pronto, quando ele falou isso, eu falei assim, agora eu vou. Aí eu fiquei com prejuízo de 65 mil, mas assim, fiquei muito mal. Assim, uma dívida imensa, mas o evento aconteceu com 100 pessoas só que poderia ter naquele lugar, mais o online que vocês estavam assistindo, e o Senhor até hoje não me deixou atrasar uma prestação no empréstimo que eu fiz. Todas as minhas contas em dia, tudo certinho. Então, assim, foi tudo Ele que foi me direcionando, tudo. Todo mundo falando, sai, cancela. Eu, não, que o Senhor está mostrando, eu vou seguir. E o congresso só crescendo, né? Só crescendo. As pessoas só se agregando. Agora, a gente precisa falar, né, do tema. Embora a gente já está aqui, toda envolvida com o tema em si. Mas me conta pra gente. Quando você viaja, eu sei que você até compartilhou comigo, você não viaja muito, né? E mesmo tendo as atividades do congresso e tudo, mas você não viaja muito. Mas quando você viaja, você visita as igrejas, as nossas igrejas? Eu já vou, quando eu viajo, eu já vou para saber aonde que é a igreja perto do hotel que eu tô para poder visitar. Eu vou muito para São Paulo, que eu sou de lá, de Guarulhos. Então, assim, o hotel que eu fico geralmente é no centrão mesmo de São Paulo e tem a igreja de Tiradentes, que eu sempre vou lá do pastor Daniel. E assim, teve uma vez que eu fui e eu estava programada de ir num domingo para lá. Aí no sábado, assim, eu falei, eu posso contar já a experiência? Já? Não, espera um pouquinho. Eu sempre vou. Espera um pouquinho que tem umas coisinhas aqui ainda pra você. Então, mas eu sempre visito. E é muito bom quando os irmãos, eu também faço assim. Às vezes não só quando eu tô viajando, mas quando, por exemplo, quando eu vou visitar meus pais, né, que eles não moram, né, na mesma cidade, aí é próximo, mas eu sempre às vezes vou na igreja, visito, e às vezes a igreja que de onde eu saí, né? E aí você tem o carinho dos irmãos, às vezes é uma irmã que vem lá, idosa, que na época viu a gente crescendo na igreja, abraça. Eu sempre também tenho, né, esse bom hábito de visitar, de participar, estar ali congregando com o corpo. E o bom de poder ir, o bom é que nós temos, né, igrejas espalhadas para todo o Brasil, para todo mundo. Todo lugar. A gente tem esse privilégio de poder visitar. Não é? Isso é uma bênção. Você se sente acolhida quando você vai? Muito, inclusive. Lá em Tiradentes. Muito acolhida. Inclusive, a gente até vai assim, meio assim, cabreira, assim, né? Meio desconfiada, assim, ai, nossa, ninguém me conhece e tal. Será que Deus vai falar comigo aqui? A gente vai tudo assim, meio assim. Mas a gente tem tantas experiências lá, tanto quanto a gente tem nas nossas igrejas. As pessoas acolhem a gente bem, conversa. Então, assim, a gente se sente como se estivesse na nossa igreja. Eu já fui em Tiradentes. Por sinal, o pastor Daniel Santana já foi meu pastor. Já fui lá, é uma bênção mesmo, a igreja é uma bênção, o grupo de louvor é uma bênção. Lindo. E realmente assistência também, isso é muito bom, isso é gratificante, isso é maravilhoso para as nossas vidas, né? Agora eu tenho umas perguntinhas para você. Chegou o momento. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder com frases curtas ou apenas com uma palavra, tá bom? Vai tentar, né? Porque às vezes a gente quer falar mais, mas fique à vontade. Mas o objetivo é frases curtas ou apenas uma palavra. Tá bom? Vamos lá. O que te deixa alegre? De verdade, na igreja. Estar na igreja. Hoje é o que me deixa alegre. Hoje eu me encontrei no culto hoje. Ir pro culto é o que me deixa alegre hoje. Isso é verdade mesmo. É o que alimenta a nossa alma, né? Sim. Uma saudade. Saudade. Eu tenho saudade do meu pai, assim, sabe? Porque, assim, por mais que ele esteja
vivo, tal, eu não tenho contato com ele, assim, sabe? Ele alcoólatra, essas coisas assim, então a gente não tem muito convívio com a nossa família. A minha família é muito, assim, não é unida. Então eu tenho saudade dele, daqueles tempos que a gente era pai e filho, assim, é o que eu sinto saudade. O maior valor da sua vida? Estar na presença do Senhor. Meu maior valor hoje é esse. Uma lembrança que te faz rir? Gente, é meu pai de novo. Porque a gente, assim, brincava muito, sabe? Era aquele encontro de domingo que a gente tinha de família mesmo, de ficar rindo, contando piada. Então, é esse momento aí que são lembranças que me fazem rir, é com ele. Igreja? Igreja hoje, o que ela representa para mim, você tá falando? Igreja para mim hoje é minha casa, sabe? Eu não sei hoje viver sem estar na igreja. Então, para mim, hoje é minha casa. Hoje é minha casa. Família? Família para mim é tudo, por mais assim que eu não tenha os meus filhos, marido na presença do Senhor do jeito que eu queria, mas já é uma promessa do Senhor na minha vida, então eu já sei que eles vão estar um dia. Então, para mim, família é tudo. Tudo que eu tenho hoje é minha família. Meus filhos, meu marido, tudo. Tudo para mim. Uma palavra que te define. Ou melhor, define você, define Érica. Eu sou isso, uma pessoa simples, que não gosta de aparecer muito, sabe? Eu sou muito na minha. Ela foi bem relutante para vir. Eu sou uma pessoa muito na minha, sou uma pessoa batalhadora mesmo, eu corro atrás do que eu quero. Se eu tenho um objetivo, eu vou atrás dele. Se chego nele, eu quero outro objetivo. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de correr muito atrás das minhas coisas. E assim, tudo que eu faço na minha vida hoje, assim, qualquer passo que eu dou, consultando o Senhor, Ele me mostrando, Ele me direcionando. Então, hoje eu sou essa pessoa aqui. Tudo que eu vivo hoje é na direção dele. Eu fico muito feliz em conhecer um pouquinho da Érica. Eu conheci a Érica ali, dos bastidores, né? Do evento e tudo. Hoje eu conheci a Érica serva, a Érica irmã, a Érica que está vivendo as experiências com o Senhor, como você disse, tem pouco tempo, né? Que você veio para a presença do Senhor, tem o quê? 4 anos? 4 anos. Mas cheia de muita experiência. Sim, muitas, graças a Deus. E até aqui você tem sido movida pela fé. Sim. Muita fé. Glória a Deus, glória fé. a Deus por isso. Eu glorifico o Senhor por esse momento aqui, foi muito gostoso conversar, a gente bater papo, mas tem um detalhe especial, que é a sua experiência, que você tem que compartilhar com os irmãos que estão aguardando. Então, minha experiência foi o seguinte, eu, como eu te falei, eu sempre vou para São Paulo, assim, então na igreja de Tiradentes, eu resolvi ir no domingo. Aí no sábado, eu estava no hotel, aí eu dormi, eu e minha mãe, a gente estava programado de ir para a igreja. E no sábado, quando deu assim 3h05 mais ou menos da manhã, eu ouvi meu filho me chamando. Mãe, mãe, mãe. Eu levei um susto assim da cama, assim, eu levantei e falei assim, gente, vai acontecer alguma coisa com meu filho. Aí saí correndo pro banheiro assim, falei assim, vou orar. Comecei a ajoelhar, comecei a fazer oração pro Senhor, tal, não sei o quê, e voltei a dormir. Aí no domingo, cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, acordei com o Pedro me gritando aqui, mãe, 3 vezes, tal, tomara que não seja nada. Fui até preocupada. Mas aí quando eu fui pro culto à noite, que eu fui assistir o culto todo e tal, aí vieram, não sei se foram 2 diáconos, dois obreiros, vieram na minha direção para conversar comigo, que eu tinha pedido uma oração, porque eu estava preocupada em relação ao meu filho. E aí eles começaram a fazer oração para mim, e o Senhor começou a falar, falando que, minha serva, eu te visitei essa noite e vou te visitar mais vezes na madrugada. Que estava gostando muito do jeito que eu estava na presença dele, para eu continuar daquele jeito, que ele vai me deixar mais sensível a ouvir a voz dele, para quando eu chegasse lá na minha casa, abrisse um texto, que ele queria falar comigo através da palavra, e que ele iria salvar 2 vidas na minha família, e queria usar a minha vida para isso. Então, assim, foi assim, aquele momento que eu só... E até falou que minha mãe ia descobrir que ele estava curando ela de uma doença, e ela ia descobrir num exame que ela ia fazer. Então, assim, até para minha mãe, que não frequenta a igreja, tal, foi uma experiência muito grande para ela. A gente saiu de lá maravilhado, assim. Eu ficava assim, Senhor... E ele falou assim, que ia me visitar naquela noite. Eu já estava, assim, esperando 3 horas da manhã para ele me visitar. Então, assim... E assim, depois daquele dia, eu acordo com campainha tocando na minha casa, sabe? Então, assim, vira e mexe, eu tô lá. 3 horas da manhã, eu já tô ajoelhada orando, que eu sei que é ele que tá querendo falar comigo. Então, assim, foi uma experiência incrível que eu tive. Glória a Deus. E que experiência linda. Sim, nossa, foi maravilhosa. E assim, tem quanto tempo isso, essa experiência? O ano passado. Que bênção. Que bênção. Érica,
é gratificante a forma como o Senhor tem agido na vida do servo, Sim. como Ele age nas nossas vidas. Eu quero te agradecer mais uma vez. Eu sei que, né, que foi difícil para você vir, mas eu te garanto, foi uma bênção. Ah, com certeza. Eu recebi uma bênção, tenho certeza que os irmãos também têm recebido também uma bênção com a sua experiência de vida, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você. O nosso programa chegou ao fim. Movidos pela Fé termina aqui. Mas olha, não esqueça, curte e compartilha, tá bom? Paz do Senhor.